Nova York é uma das cidades mais famosas do mundo, cheia de história, cultura e segredos que muita gente nem imagina. Enquanto milhões de turistas se encantam com as luzes da Times Square e a grandiosidade da Estátua da Liberdade, existem curiosidades que passam despercebidas até pelos mais atentos. No vídeo de hoje, eu vou te contar 10 fatos surpreendentes sobre Nova York que pouca gente sabe. E já adianto, alguns deles podem mudar completamente a forma como você vê a cidade. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora para o primeiro fato. Fato número 1. A capital do estado de Nova York não é Nova York. Muita gente acha que Nova York é a capital do estado de Nova York, afinal, faz sentido, né? Mas a verdade é que a capital do estado é Albany, uma cidade bem menor e pouco conhecida. E isso não acontece só aqui. Nos Estados Unidos, é bem comum a cidade mais famosa de um estado não ser sua capital. Los Angeles não é a capital da Califórnia. Essa honra é de Sacramento. Miami? Nada disso. A capital da Flórida é Tallahassee. E por incrível que pareça, Chicago também não é a capital de Illinois. Quem leva esse título é Springfield. É isso aí, a cidade dos Simpsons. Mas diferente da Springfield do desenho, essa aqui é de verdade e cheia de políticos, não de personagens amarelos. O motivo disso tudo? Na maioria das vezes, o governo prefere ficar longe do caos das grandes cidades e escolher locais mais tranquilos para administrar o estado. Então, se um dia alguém te perguntar qual é a capital de Nova York, agora você já sabe a resposta e ainda pode impressionar com esses exemplos. Fato número 2. Nova-iorquinos fogem de Times Square. Se você perguntar para um nova-iorquino qual foi a última vez que ele pisou em Times Square, provavelmente vai ouvir um "Ah, faz uns anos". Isso porque, para os moradores, Times Square é um verdadeiro inferno lotado de turistas, luzes piscando na cara o tempo todo e artistas de rua te perseguindo para tirar fotos. Para quem mora na cidade, essa é uma região a ser evitada a todo custo. Enquanto os turistas acham incrível ver os telões gigantes e o movimento frenético, os nova-iorquinos fazem de tudo para passar longe. Se querem sair para um bar, restaurante ou teatro, eles vão para bairros mais autênticos, como Brooklyn, Queens, ou até regiões menos caóticas de Manhattan, como West Village. Então, se quiser viver uma experiência mais local, tente explorar outros cantos da cidade. Você pode até descobrir lugares incríveis que nem imaginava. Fato número 3. O metrô de Nova York nunca dorme. Diferente da maioria das cidades do mundo, onde o metrô fecha durante a madrugada, o metrô de Nova York funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim, isso significa que você pode pegar um trem às 3 da manhã, seja voltando de uma balada no Brooklyn ou tentando encontrar um bagel perfeito depois de um dia de turismo. Mas calma lá. Isso não significa que ele seja um primor de eficiência nesse horário. Trens podem demorar mais para passar e algumas estações ficam meio sinistras. E claro, quem nunca viu aqueles vídeos de ratos andando pelos trilhos ou, pior ainda, dentro dos vagões? Pois é, isso faz parte da experiência. Mas apesar dos seus problemas, o metrô de Nova York ainda é uma das formas mais rápidas e baratas de se locomover pela cidade. Se você não quer gastar uma fortuna com táxis e Ubers, vale a pena encarar a aventura subterrânea. Fato número 4. Nova York já foi a capital dos Estados Unidos. Pode acreditar, antes de Washington, D.C., Nova York foi a primeira capital dos Estados Unidos. Em 1789, foi aqui que George Washington fez seu juramento como o primeiro presidente do país, em frente ao Federal Hall, que ainda existe em Wall Street. Mas essa fase de Nova York como capital não durou muito. Em 1790, a sede do governo foi transferida para a Filadélfia e depois para a atual capital, Washington, D.C. Imagina se Nova York continuasse sendo a capital? Talvez o Congresso teria que lidar com buzinas, filas gigantes para comprar café e até mesmo um Homem-Aranha aparecendo de vez em quando nos prédios do governo.
Mas a verdade é que, mesmo sem ser a capital, Nova York continua sendo o centro financeiro e cultural dos Estados Unidos, além de uma das cidades mais influentes do mundo. Fato número 5. O nome de Times Square não é definitivo. Antes de se chamar Times Square, a região era conhecida como Longacre Square, inspirada em um distrito de Londres. Em 1904, com a mudança da sede do The New York Times para a área, o então prefeito renomeou o local em homenagem ao jornal. Desde então, o nome se tornou icônico, especialmente com a famosa celebração de Ano Novo. No entanto, como a história da cidade já mostrou, nomes podem mudar, e Times Square não é um nome definitivo, podendo ser alterado no futuro se um evento ou instituição influente assumir o espaço. Fato número 6. O Central Park não é o primeiro parque público da cidade. Embora o Central Park seja o parque mais famoso de Nova York, ele não foi o primeiro parque público da cidade. O primeiro parque público de Nova York foi o Bowling Green Park, localizado no sul de Manhattan, próximo a Wall Street. Criado em 1733, muito antes do Central Park, o Bowling Green é um dos espaços públicos mais antigos da cidade. Originalmente, a área era usada para eventos públicos, como feiras e mercados, e rapidamente se tornou um ponto de encontro para os moradores locais e visitantes. Ao longo dos anos, o Bowling Green passou a ser cercado por uma grade de ferro forjado, que ainda existe hoje, e foi palco de eventos históricos importantes. Durante a Revolução Americana, por exemplo, o local foi onde a estátua de George III foi erguida e, mais tarde, derrubada pelos colonos após a vitória sobre os britânicos. Com o tempo, o Bowling Green se transformou em um parque público, sendo utilizado por moradores e turistas como um espaço para relaxamento e lazer. Por outro lado, o Central Park foi criado mais tarde, em 1858, com a ideia de oferecer um grande espaço verde para toda a população, atendendo tanto as classes altas quanto as baixas da cidade. O Central Park, projetado por Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux, tornou-se um ícone global, mas o Bowling Green, com sua história rica, continua sendo um marco importante na evolução dos espaços públicos de Nova York. Portanto, o Central Park pode ser o maior e o mais famoso, mas o Bowling Green foi, de fato, o pioneiro na criação de parques públicos na cidade. Fato número 7. Nova York tem o maior edifício de apartamentos do mundo. O Central Park Tower, também conhecido como The Nordstrom Tower, é atualmente o maior edifício residencial do mundo, com uma altura de 472 metros. Localizado na 57th Street, no Billionaires Row, em Manhattan, o edifício oferece apartamentos de luxo com vista panorâmica para o Central Park e a cidade. O prédio possui 98 andares e conta com 179 unidades residenciais, com preços que podem ultrapassar dezenas de milhões de dólares. Além das residências, o edifício também possui o maior Nordstrom do mundo, um restaurante no topo e comodidades de luxo, como spa, piscina e um salão de festas de 360 graus. Fato número 8. A praia de Coney Island tem areia importada. A Coney Island Beach é uma das praias mais icônicas de Nova York e é famosa por seu histórico parque de diversões e pela cultura única da região. Nos anos 90, a praia passou por um processo de renovação, quando a areia original da praia foi substituída por toneladas de areia importada do Caribe. Isso foi feito para garantir uma área de recreação mais limpa e confortável para os visitantes. A mudança também visava combater a erosão da praia e criar um ambiente mais atraente para os turistas e moradores locais. Coney Island continua a ser um destino popular durante o verão, oferecendo não apenas a praia, mas também o famoso Coney Island Boardwalk, com seu Luna Park, montanha-russa e outros passeios. Fato número 9. Nova York tem mais de 1.700 pontes na cidade.
Nova York é conhecida por suas inúmeras pontes, e o número de 1.700 pode surpreender muita gente. As pontes de Nova York conectam os bairros e áreas da cidade, especialmente entre Manhattan, Brooklyn, Queens e Bronx. Algumas das pontes mais conhecidas incluem a Brooklyn Bridge, a George Washington Bridge e a Verrazano Narrows Bridge. Mas a cidade também possui uma infinidade de pontes menores, incluindo aquelas que conectam as áreas fluviais de Manhattan e Queens. Cada ponte tem sua própria história e estilo arquitetônico, desde as mais antigas, como a Brooklyn Bridge, construída no final do século XIX, até as mais modernas, como a East River Bridges. O extenso sistema de pontes de Nova York é essencial para a mobilidade da cidade e sua infraestrutura de transporte. Fato número 10. Pedestres têm regras de circulação na cidade. Nova York é uma das cidades mais movimentadas do mundo, com milhões de pessoas caminhando pelas ruas todos os dias. Embora não existam regras formais, existem algumas regras não escritas que os pedestres seguem para garantir que o tráfego de pessoas se mova de forma eficiente e sem interrupções. As principais regras incluem: caminhar na direção mais rápida possível, não parar no meio da calçada, manter-se à direita nas escadas rolantes e respeitar as luzes dos semáforos. Em algumas ruas de Manhattan, como a Fifth Avenue, as calçadas podem ficar tão congestionadas que se torna quase impossível se mover sem seguir essas normas. Para os pedestres, a cidade é um ambiente onde o ritmo é acelerado e, para evitar o caos, as pessoas naturalmente desenvolvem essas regras de convivência. Além disso, Nova York tem um sistema de semáforos para pedestres muito eficiente, que ajuda a organizar o fluxo dos pedestres, como a contagem regressiva para a mudança de luz. Chegamos ao final do nosso vídeo. A cidade está cheia de surpresas e segredos fascinantes, que tornam ela ainda mais única e vibrante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais curiosidades sobre as cidades mais incríveis do mundo. E claro, compartilhe com os amigos para espalhar o conhecimento sobre a Big Apple. Agora, eu quero saber de você. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima e, enquanto isso, continue explorando o mundo com a gente.